Fala, minha gente! Estão todos me ouvindo bem aí? O pessoal do site, o pessoal do YouTube. Primeiramente, boa noite a todos. Estamos ao vivo. Pessoal, hoje vamos falar um pouco, né? Vamos discutir um pouco nessa live sobre a monkeypox, né? Ou varíola dos macacos aí, segundo a nota técnica da Anvisa, a nota técnica número 3 de 2022. Essa nota técnica foi publicada no dia 31 de maio de 2022. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber todas as vezes as notificações que a gente tiver vídeos por aqui, beleza? Então, a aula de hoje, né, a live de hoje, ela é direcionada para pessoas aí, né, que querem saber e se aprofundar um pouco mais sobre essa determinada doença, entre aspas, certo? Então, é focado também para pessoas aí que pretendem prestar concursos públicos, provas de concurso, residência, porque isso é um tema atual que pode até mesmo ser tema, né, de dissertações, né? A gente pode pensar assim, né? Então vamos lá, minha gente, veja só. A monkeypox, né, também conhecida como varíola dos macacos, é uma zoonose viral, né, que é transmitida aí aos seres humanos a partir de animais. E o que é que acontece? O primeiro caso só trouxe aqui alguns dados epidemiológicos, né, para fins, né, de conhecer um pouco mais sobre a história, que eu acho que é extremamente importante. O primeiro caso humano da monkeypox foi registrado lá em 1970, certo? Na República Dinamarca de Congo, durante o período de esforços intensificados para a eliminação da varíola. Então, é uma doença que já ocorreu há muito tempo. E desde então, a monkeypox foi relatada, né, em humanos em outros países também, como, por exemplo, a África Central e Ocidental. E agora, o que é que acontece, John? Nesse determinado momento, voltou? Como é que está isso? Voltou. Então, vamos lá. Segundo, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, a declaração de erradicação da varíola nas Américas se deu, né, em 1973, na 22ª reunião do Conselho Diretor da OPAS, em 1980, com a declaração de erradicação da varíola no mundo, e foi estabelecido a não obrigatoriedade da vacinação no Brasil. E desde então a monkeypox, né, emergiu, né, como um ortovírus, né, mais importante aí para a saúde. O monkeypox ocorre principalmente na África Central e Ocidental, como eu relatei aqui para vocês. E muitas das vezes nas proximidades de florestas tropicais, né, tem aparecido cada vez mais, né, esses casos aí, e também agora em áreas urbanas. Os hospedeiros, né, são animais que incluem variedades, né, de diversos animais, como por exemplo, roedores e primatas não humanos, beleza? Então, hoje, na live de hoje, nós iremos falar um pouco sobre essa nota técnica aí, número 3, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, sobre a monkeypox, a varíola dos macacos. Então, acompanhe aqui comigo, agora sim, vocês conseguem me ver? Boa noite, estamos ao vivo, ó. Pessoal do YouTube, eu não vou conseguir responder, certo? Mas qualquer dúvida, coloca lá na caixinha, né? Vai lá no meu Instagram, Jonathan Costa Oficial, ou Enferjon, e coloca lá a sua dúvida, beleza? Só vou conseguir aqui responder o pessoal do site, mas o pessoal do YouTube tá entrando aí agora. Beleza? Estou conseguindo acompanhar aqui. Eu só não consigo ativar o chat, porque, né, eu estou com o chat do site ativado. Beleza? Eu não consigo ativar os dois ao mesmo tempo. Beleza? Então, antes de mais nada, tira um print, tira um print, me marca lá, né? Me marca lá no Instagram, vai me ajudar, né? No arroba também. Tira um print da tela, eu vou dar um sorriso, você tira um print e me marca lá, né? Porque pelo menos isso eu mereço. E deixa o like de vocês, deixa de miserê, deixa o like de vocês aí na live, né? E tira um print, deixa eu sorrir aqui, ó. Tira um print e me marca lá no Instagram e segue as minhas redes sociais, beleza? Vamos adiante, vamos lá, que a gente tem muita coisa aqui para falar na live de hoje. Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho. Ó,
A monkeypox, né, também conhecida como varíola dos macacos, é uma zoonose viral. É uma zoonose, John? É uma zoonose viral. E essa zoonose viral, né, ela é transmitida aos seres humanos a partir de animais. Então, eu tenho a transmissão, né, para os seres humanos a partir de animais e eu também tenho a transmissão de homem para homem, certo? Que a gente vai falar no próximo slide. Eu só não quero, né, atropelar aqui as coisas. Mas existe também a transmissão de homem para homem, beleza? E o que que acontece? Essa monkeypox, né, ela tem, na verdade, alguns sintomas semelhantes observados no passado, né, em pacientes com a varíola. Então, os sintomas da monkeypox, ela se assemelha ao da varíola. Porém, né, o que é que acontece? Essa determinada doença, essa monkeypox, essa varíola dos macacos, apresenta uma situação clínica de menor gravidade, beleza? Apesar de parecer com a varíola, ela apresenta uma situação clínica de menor gravidade, ok, minha gente? Ela é causada pelo vírus monkeypox, que é um vírus de DNA, não é um vírus de RNA, beleza? É um vírus de DNA, isso pode cair em prova de concurso, né? De fita dupla, envelopado, que pertence ao gênero ortovírus, né? Da família Poxoviridae. Beleza, minha gente? Vamos adiante, vamos lá. Transmissão, John, como é que acontece o processo aí de transmissão? É ciente que todos os profissionais de saúde saibam, né, como, né, porque essa nota técnica ela orienta, ela direciona, né, os serviços de saúde como se organizar, como criar determinadas estratégias, né, em relação aí a essa determinada doença. E a transmissão, ela ocorre principalmente por contato direto, eu tenho um contato direto e tenho um contato também indireto. Com o quê? Com sangue, fluidos corporais, lesões de pele ou mucosa de animais infectados, beleza? Então, veja só, a transmissão de pessoa para pessoa pode ocorrer também por contato próximo com secreções respiratórias infectadas, né? Lesões de pele de uma pessoa infectada ou com objetos e superfícies contaminados. E eu tenho também a transmissão vertical. John, o que é a transmissão vertical? A transmissão vertical é a transmissão da mãe para o feto, beleza? Ou durante o contato próximo no parto também pode ocorrer, né, a transmissão da monkeypox, beleza? O período de transmissão da doença ela se encerra quando as crostas, nas crostas, aquelas feridinhas, aquelas lesõezinhas, aquelas bolinhas, que eu vou mostrar aqui em uma determinada imagem, elas desaparecem. Então, quando essas crostas desaparecem, o período de transmissão aí se encerra. A gente já quebra a cadeia de transmissão. Então, eu tenho a transmissão direta ou indireta, beleza? Contato de sangue, fluidos corporais, de mucosas, né, de animais infectados, e eu tenho também a transmissão de ser humano para ser humano, beleza, minha gente? Através aí também, né, de contato com lesões de pele, pessoas infectadas, né, e a gente tem também esse tipo de transmissão, e além também da transmissão vertical, ou seja, de homem para homem, de animal para homem e da mãe para o feto. Beleza, minha gente? E desaparecem. Vou mostrar aqui no próximo slide. Acompanhe aqui comigo. Ó, desaparecem, né? Essas crostas, quando elas desaparecem, o que é que acontece? Eu já encerro aí a cadeia de transmissão. Essas lesões cinzinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó, essas lesões aqui. Quando elas desaparecem ou caem, encerra-se o período de transmissão da doença. Beleza? Ok, John? Se o paciente ele estiver apresentando ainda alguns sinais clínicos, estiver ainda com essas determinadas crostas, né? Com essas determinadas lesões, ele está transmitindo? Sim, com certeza. Segundo essa nota técnica número 3 da Anvisa, ele está transmitindo. Ok, minha gente? Não é o professor que está dizendo, não. É a nota técnica. Ok? Vamos lá. Ó, período de incubação. John, não sei o que é o período de incubação. Veja só.
O período de incubação, ele consiste no intervalo entre a data do contato até o início aí dos primeiros sinais e sintomas. John, como assim? Eu não entendi. Veja aqui, acompanha aqui comigo. Olha aqui para mim, ó. Por exemplo, Jonathan Costa, tive contato com um paciente, né, uma pessoa suspeita ou confirmado com a monkeypox, beleza? Tive contato aqui. E a partir do momento em que eu desenvolvo determinado sinal e sintoma, esse intervalo entre o contato e o início dos sinais e sintomas ali é chamado de período de incubação. Beleza? Esse período de incubação, geralmente, aí, né, ele pode ocorrer de 6 a 13 dias, podendo variar também de 5 a 21 dias. Ok, minha gente? De 6 a 13 dias e podendo variar de 5 a 21 dias, porque vai depender de cada organismo e de cada sistema imunológico, como vai se comportar diante dessa infecção. Ok? Vamos lá? Ó, veja só, aqui comigo, ó. Veja como é massa, né? Ó, clinicamente, essa infecção, né, ela pode ser dividida em dois períodos. John, quais são esses dois períodos? Então, quer dizer que essa infecção, essa monkeypox, ela pode ser dividida em dois períodos, sim. O primeiro período chama-se período febril. E esse período febril, ele é entre os dias 0 e 5, certo? Entre esses dias, o paciente, ele pode apresentar e vai apresentar febre, cefaleia intensa, adenopatia. John, o que é adenopatia? É o inchaço nos gânglios linfáticos. Dor nas costas, mialgia, que são dores musculares, astenia, que é aquela falta de energia. E olha só que interessante, que massa. Essa adenopatia, ó, tá vendo esse inchaço aqui, ó? Essa adenopatia, tá vendo inchaço aqui, ó? Tá vendo esse inchaço? Essa adenopatia é um sinal importante para o diagnóstico diferencial da monkeypox, beleza? Como outras doenças que podem apresentar sintomatologia semelhante, como por exemplo a varicela e o sarampo, né, que podem estar apresentando sintomatologias semelhantes ao da monkeypox. Porém, o que diferencia essas determinadas doenças com a monkeypox é aí que na monkeypox eu tenho a adenopatia, que é esse inchaço dos gânglios linfáticos, beleza? Então, você, profissional de saúde, tem que estar atento em relação a isso, ok? Estamos ligados hoje no 220, eu não estou no 110, eu estou no 220. Já já eu vou para 440, certo? Então vamos com tudo. Ó, e o outro período, né, a outra fase clínica, a primeira fase é a fase febril, né, a fase ali em que o paciente ele vai desenvolver aquela febre, eu vou ter ali a presença de outros sinais e sintomas, né, adenopatia, que vai ser um diferencial, beleza? E eu também tenho a outra característica, né, porque ela se divide em duas. A outra característica se divide-se, né, na verdade, se chama-se período de erupção cutânea, né? Esse período de erupção cutânea acontece entre o primeiro e o terceiro dia, após o início da febre. Então, após o início da febre, ali entre o primeiro e o terceiro dia, eu tenho esse determinado período que é chamado de período de erupção cutânea. E o que é que vai acontecer, John? Aqui, né, vão aparecer as diferentes fases de erupção cutânea. A gente vai falar sobre essas determinadas fases de erupção cutânea no próximo slide, beleza? Geralmente afeta primeiro aí, né, o rosto do meu paciente e depois se espalham para o resto do corpo. Então, isso vai depender de organismo para organismo. Mas, geralmente, na maioria das vezes, aí, essas erupções cutâneas, elas vão aparecer inicialmente no rosto e vão aí se espalhar-se por todo o corpo, beleza? A erupção, ela evolui numa sequência. Como assim, John? Numa sequência. Primeiramente, eu tenho a formação aí de uma mácula. Depois, ela evolui para uma pápula. Depois, ela evolui para uma vesícula. Depois, para uma pústula. Em seguida, para uma crosta. Beleza? John, não sei o que é uma mácula, não sei o que é uma pápula, não sei o que é uma vesícula, não sei o que é uma pústula, não sei o que é uma crosta, né? Como é que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, mas tenham calma. Veja só,
E essa sequência, essa erupção cutânea que vai acontecer aí, nesse sequenciamento, ela ocorre em cerca de 10 dias. É cerca de 10 dias para ocorrer tudo isso. E após isso, essas crostas secam e caem. E aí, quando elas secam e caem, o paciente ali ele para de transmitir a doença, beleza? O número de lesões é variado, vai depender de organismo para organismo, vai depender de paciente para paciente. Em casos graves, as lesões, né, podem coalescer, aderir-se, né, à pele, até que grandes proporções, né, da pele se desapareçam, até que grandes proporções dela também se desapareçam. Beleza, minha gente? Ok? Vamos lá? Ó, agora apareci aqui para vocês. Como eu falei para vocês, acontece uma sequência, certo? Aqui está a referência. Vou colocar na descrição do vídeo de onde eu tirei essa determinada imagem, certo? De onde eu tirei essa determinada imagem. E o que é que acontece? Inicialmente, eu tenho a formação aí de uma mácula. Essa mácula, ela pode ocorrer aí, né, entre o primeiro e o segundo dia. Olha a mácula, minha gente, ó, o vermelhidãozinho aqui, ó. Tá vermelho, ó. Tá vendo o vermelho aqui? Aqui é a mácula, certo? Em seguida, eu tenho a pápula. A pápula também, entre o primeiro e o segundo dia, né? Veja que na pápula eu já tenho algo aí, né, arredondado, digamos assim, ó. Olha aqui, uma elevaçãozinha da pele, beleza? De 1 a 2 dias também. Depois eu tenho a formação da vesícula, de 1 a 2 dias também. Olha a vesícula aqui, eu já tenho um acúmulo de líquido, ó. Tá vendo aqui na pele? Ó, aqui já tem um acúmulo de líquido. Aqui tem a erupção cutânea, né? E tem um acúmulo de líquido, beleza? Em seguida, ela evolui para pústula. Pústula é o que, John? Pústula, vem de pus, ok? Então, de 7 a 10 dias também aí eu tenho a formação de uma pústula, como vocês podem visualizar aqui nessa determinada imagem. E aqui embaixo também. E depois aí eu tenho a formação de uma crosta, que é quando essas erupções cutâneas começam a secar. E podem aí acontecer entre o 7º a 14º dia. Beleza, minha gente? Então, numa sequência, essas erupções cutâneas, elas vão evoluir para mácula, inicialmente para mácula, depois eu tenho a pápula, depois eu tenho a vesícula, depois eu tenho a pústula, depois eu tenho a crosta, né? Que é quando elas começam a secar. E lembrando que quando elas começam a secar, quando elas desaparecem da pele, o indivíduo já para de transmitir a doença. Ok? Tudo certinho, pessoal do site? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Não, não, tudo jóia, tudo beleza, tô amando a aula. Pronto, tá show. Pessoal do site, tô vendo aqui que não tem nenhuma dúvida. O pessoal do YouTube, eu não vou conseguir responder mais qualquer coisa. Vai lá no meu Instagram, coloca a duvidazinha lá no meu direct que a gente responde. Beleza? Eu respondo na hora. Ó. Veja só. Sumiu um pouquinho. John, como é que acontece o diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico, repetir diagnóstico aqui 2 vezes. O diagnóstico, desculpa aí, o diagnóstico diferencial clínico deve ser considerado. Então, eu considero também, claro, a confirmação laboratorial, né, que é um fator extremamente importante, mas o diagnóstico diferencial clínico ele deve ser sim, né, levado em consideração, porque a partir do momento em que, por exemplo, eu faço um determinado diagnóstico e tenho ali aquela possibilidade de ser a monkeypox, né? O que é que acontece? Eu já entro fazendo o que é que eu tenho que fazer como um determinado profissional de saúde. Por exemplo, a questão de isolamento, e etc, ok? Então, o diagnóstico diferencial clínico, ele deve ser sim considerado. Isso inclui outras doenças exantemáticas. O que são doenças exantemáticas? São doenças que vão aparecer aquelas manchas na pele, certo? Vermelhas. Como varicela, sarampo, infecções bacterianas da pele, escabiose, que é a sarna, sífilis e reações alérgicas. A adenopatia, durante o estágio prodrômico da doença, podem ser uma característica clínica para distinguir, sim, a monkeypox da varicela, beleza? E outras doenças e outros determinados agravos. Então, é como eu falei para vocês, o que diferencia, né? O que vai ser o diferencial é essa adenopatia, esse inchaço nos glândulos linfáticos. No Brasil, a varicela
Acompanhe aqui comigo. Na verdade, no Brasil, né, ocorre a vacinina bovina. O que é a vacinina bovina? Que é causada pela vacinina vírus, né? Conhecida como varíola bovina, cujos sintomas e lesões na pele são muito semelhantes ao quadro descrito para monkeypox, beleza? Então, a vacinina bovina, portanto, é um diagnóstico a ser pensado em um contexto epidemiológico apropriado. As lesões de herpes labial, genital ou Zortes se assemelham àquelas da monkeypox e também devem ser consideradas no diagnóstico diferencial. Beleza, minha gente? No momento, o que é que acontece? No determinado momento, né, a confirmação laboratorial ela é essencial, né? E será feita pelo teste molecular qPCR, né? Seguido aí do seu sequenciamento. Beleza? Outra coisa que é extremamente importante, ó, a identificação, né, e acompanhamento de casos e contatos dentro dos serviços de saúde. Como é que acontece, John? Então veja só. O paciente ele chegou no meu serviço de saúde. Caso um paciente seja identificado como suspeito no serviço de saúde, né, esteja apresentando aqueles determinados sinais e sintomas. Quais são, John, os determinados sinais e sintomas? Cefaleia, adenopatia, aquelas erupções cutâneas, febre e dentre outros, né? O que é que acontece? O serviço de saúde ele tem que se organizar e deve-se iniciar imediatamente o rastreamento aí, né, da questão dos contatos, identificando os contatos mais próximos que esse paciente teve, a fim de estabelecer medidas necessárias para a prevenção e disseminação desse vírus para outras pessoas. Então, se um paciente ele chegou no meu serviço de saúde, seja em um posto de saúde ou então num hospital, inicialmente, né, eu desconfiei de uma possibilidade da infecção pelo monkeypox, o que é que acontece? Eu tenho que realizar a vigilância, né, epidemiológica, tem que realizar aí esse determinado rastreamento de identificação dos contatos, a fim aí de prevenir a disseminação desse vírus para outras determinadas pessoas. Como mostra aqui na imagem, né, os profissionais de saúde trabalhando, coloquei uma imagem só para ilustrar, a fim de identificar, né, e de rastrear esses contatos. E aqui eu só coloquei uma imagem mostrando, né, as erupções cutâneas. Outra coisa que é extremamente importante, já apareci aqui. Veja só, ó, acompanha aqui comigo. Definição de contato. John, o que é uma definição de contato? Hoje eu estou ligado no 220. Vamos lá. Um contato é definido como uma pessoa que foi exposta em diferentes contextos, né? Seja ele direto ou indiretamente, em caso suspeito ou confirmado da monkeypox, durante o período infeccioso, desde o início dos sintomas do caso até que todas as crostas e lesões cutâneas tenham caído, né? Todas. Então, o que é que acontece? Eu, Jonathan Costa, tive o contato com uma determinada pessoa que está suspeita ou confirmado aí pelo monkeypox. O que é que acontece? Eu sou uma definição de contato, até que se prove o contrário, né? Porque eu entrei em contato com essa determinada pessoa. Então, se eu entrei em contato com essa determinada pessoa, seja direto ou indiretamente, eu sou uma definição de contato e posso estar, sim, infectado por esse determinado vírus. Beleza, minha gente? Ok? Alguma dúvida ao pessoal do site? Tudo ok? Dúvidas, dúvida? Nenhuma? Beleza. Vamos adiante. Ó, em relação ao contato, deve-se considerar as seguintes situações. Veja só, acompanha aqui comigo na tela, ó. Contato direto com a pessoa com monkeypox, suspeita ou confirmada. O que é esse contato direto? A pessoa que está ali, minha coordenação motora está muito ruim hoje, viu? Ó, a pessoa que está ali
por exemplo, que está realizando um diálogo a menos de 1 metro de distância, sem uso de máscara, né? Contato direto com secreções, feridas e erupções aí cutâneas, contato físico, sem a posterior higiene das mãos, o contato sexual também, certo? Entra aqui. Então, o contato direto com a pessoa suspeita de monkeypox, né? Ela deve ser sim levada em consideração. Contato também com os materiais e superfícies contaminadas, como roupas, termômetros e outras roupas de cama, né? De pessoa suspeita ou confirmada. Ok? Isso também é uma definição de contato, e em relação ao contato, se deve considerar essas determinadas situações. Beleza, minha gente? Coloquei duas observações aqui, né, extremamente importantes, né, da nota técnica aí da Anvisa. Primeira observação, ó, observação número 1, profissionais de saúde. Deixa eu trocar aqui a cor da canetinha. Pronto. Profissionais de saúde que tenham exposições desprotegidas. Por exemplo, aquele profissional de saúde que está lá, eu estou com um paciente lá no isolamento, mas ele mal usa o EPI para entrar lá no isolamento com esse determinado paciente. Ou então usa o EPI aí de forma inadequada, de forma errônea. O que é que acontece, né, com esse profissional de saúde? Ou seja, né, ou então aqueles também que não usam. Há pacientes com monkeypox, né, que tenham o contato com materiais possivelmente contaminados, não precisam ser excluídos do trabalho, né, se apresentarem sintomas durante o período de monitoramento, mas devem ser monitorados quanto aos sintomas, beleza? Então, profissionais de saúde que tenham exposições desprotegidas a pacientes com monkeypox, suspeito ou confirmado, ou que tenham contato aí com esse material, né, possivelmente contaminado, utilizado nesse paciente, eles não precisam ser excluídos do trabalho se apresentarem algum sintoma, a não ser, né, se apresentarem algum determinado sintoma. Mas para isso, esse paciente, ele necessita, esse paciente não, esse profissional, desculpa, ele necessita ser monitorado, né, quanto aos sinais e sintomas aí, pelo menos por 24 horas até 21 dias. Beleza? Inicialmente, nas primeiras 24 horas, eu vou observar esse profissional de saúde. E o que é que acontece? Tem outra segunda observação. Um contato que envolva, por exemplo, sinais e sintomas iniciais diferentes de erupção cutânea deve ser isolado e observado de perto quanto aos sinais de erupção cutânea nos próximos aí 7 dias. Se nenhuma erupção se desenvolver, o contato, né, aí pode, né, ocorrer. E o que é que acontece? Em relação ao monitoramento, né, da temperatura nas primeiras 24 horas, é necessário ser feito com pelo menos aí até 21 dias. Então, nas primeiras 24 horas, eu vou monitorar a temperatura desse meu paciente para ver se ele apresenta aí pelo menos febre inicialmente, certo? E nas primeiras 24 horas, a gente averigua aí essa febre no profissional, né? Ou em qualquer outra pessoa com pelo menos 2 medidas, beleza? Outra coisa aqui também importante, coloquei aqui para vocês sobre o rastreamento de contatos, né? Recomenda-se que o serviço de saúde defina estratégia. O serviço de saúde, você tem que definir estratégias para quê? Para o monitoramento dos contatos, né? O serviço de saúde que vai se organizar em relação a como vai monitorar esses determinados contatos daquele determinado paciente que está com suspeita ou confirmado da monkeypox, certo? É o serviço de saúde que tem que se organizar, seja ele pacientes ou profissionais de saúde. A cada 24 horas, para observar o aparecimento de sinais e sintomas, como por um período de 21 dias, desde o último contato com o paciente durante o período de infecção. Ou seja, eu vou fazer esse monitoramento desse determinado contato, né, aí, a cada 24 horas, né, por um período de 21 dias. Imagine, né, eu vou averiguar ali por um período de 21 dias esse determinado contato que teve ali uma exposição de risco, né, com um determinado paciente que está com suspeito ou confirmado. Ok? Então, eu realizo aí esse monitoramento aí por 21 dias, né? A cada 24 horas.
E os sintomas, né, incluem também dor de cabeça, febre, calafrios, dor de garganta, mal-estar, fadiga, lesões, macropapulares na pele, linfadenopatia, que é o diferencial, como eu falei para vocês. Os contatos, eles devem ter sua temperatura verificada com pelo menos 2 vezes ao dia. Então, eu, Jonathan Costa, tive contato com determinada pessoa que ela está com suspeito ou confirmado da monkeypox, né? Esse monitoramento meu, né? Eu tenho que fazer aí esse monitoramento meu, da minha pessoa, e com a aferição ali da temperatura, averiguando aquela determinada temperatura com pelo menos aí 2 vezes ao dia, certo? E o que é que acontece? Os contatos assintomáticos que não desenvolveram nenhum determinado sinal e sintoma, incluem os profissionais de saúde, não devem doar sangue, certo? Durante esse período, células, tecidos, órgãos, leite materno ou sêmen durante o monitoramento. Então, durante o monitoramento de 21 dias, eu que tive contato, eu que sou profissional de saúde, tive contato durante o monitoramento de 21 dias que o pessoal está realizando, eu não posso nem doar sangue, nem células, nem tecido, nem órgãos, nem leite materno ou sêmen durante esse período de monitoramento, até que esse período de monitoramento ele acabe. Beleza, minha gente? Ok? Ok, 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 ok. Vamos adiante. Ainda sobre rastreamento, além disso, os contatos domiciliares da pessoa com monkeypox, suspeito ou confirmado, eles não devem ir ao serviço na função de visitantes ou acompanhantes, beleza? Então, os contatos domiciliares aí, pessoas, né, com a monkeypox, suspeito ou confirmado, ele não deve ir, né, ao serviço na função de visitante. Ah, vou visitar fulano de tal, porque ele está internado, está com suspeita da varíola dos macacos. Eu vou visitar porque ele é meu pai, ou então meu tio, meu avô, meu sobrinho, seja lá o que for. Não pode, bebê. Não pode visitar, beleza? Não pode visitar até que se prove ao contrário, ok? Então vamos lá. Se um contato desenvolver erupção cutânea, aí o que é que acontece? Deve ser isolado e avaliado como caso suspeito. Uma amostra, né, deve ser coletada para análise laboratorial da detecção do monkeypox. Por exemplo, eu, Jonathan Costa, né, tô com meu pai lá, meu pai está confirmado, né, com a monkeypox, e o que é que acontece? Está isolado, não pude realizar a visita dele no hospital, porque o hospital me proibiu, mas está certo, beleza? E eu desenvolvi aquelas erupções cutâneas na pele. O que é que acontece? Eu vou ser isolado, vou ser monitorado, vou ser classificado como caso suspeito, até que se prove ao contrário com o resultado do exame. Beleza? Alguma dúvida aí, o pessoal do site? Não, tudo ok. Pessoal do YouTube, dúvidas, manda lá no direct. Tratamento. John, existe tratamento? Existe vacinação? Gente, não existe tratamento específico para a infecção do vírus da monkeypox, certo? Os sintomas dessa doença geralmente desaparecem naturalmente, ok? E o que é que acontece? É importante cuidar da erupção cutânea aí, deixando-a secar, cobrindo-a com um curativo úmido, né, para proteger a área afetada, se necessário. Beleza? Então, não há um tratamento específico para essa varíola dos macacos. Não há vacinação para a varíola dos macacos, ok? Há tratamento dos sinais e sintomas. Eu vou aliviar os sinais e sintomas, beleza? E deve-se orientar o paciente a evitar tocar na ferida toda hora, né? Tá tocando na boca e nos olhos e, ao mesmo tempo, tá espremendo aquelas bolinhas, né? E aí ele pode agravar ainda mais, beleza? E o que é que acontece? Além disso, os cuidados clínicos para os pacientes hospitalizados com monkeypox devem ser totalmente otimizados para aliviar, né, os sintomas e gerenciar complicações e prevenir sequelas ao longo prazo, além de medidas de prevenção de infecções secundárias, ok? Alguma dúvida em relação a isso, ao tratamento? Que não existe tratamento, não existe vacina, né? Existe tratamento dos sinais e sintomas. A gente trata somente sinais e sintomas. Beleza? Vamos lá, vamos avançar? A vacinação contra a varíola demonstrou ajuda para prevenir ou atenuar a doença e proteger contra a monkeypox.
com eficácia de 85%. As pessoas vacinadas contra a varíola demonstraram no passado ter uma proteção contra a monkeypox, beleza? Então, no entanto, deve-se notar que a vacinação contra a varíola terminou em 1980. Por quê, John? Porque a varíola foi erradicada do mundo em 1980, beleza? Depois disso, a doença foi declarada erradicada, ok? Para as vacinas contra a varíola, não estão mais disponíveis no mercado para a população geral, beleza, meus queridos? E como, né, os casos de monkeypox são raros, a vacinação universal não é indicada, até porque hoje não existem vacinas contra monkeypox registradas no Brasil. Então, caso, por exemplo, surja, né, como a pandemia da Covid, uma pandemia dessa determinada variante, aí sim, ao desenvolver de estudos e etc, 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 caso não haja um determinado medicamento, né, aí a gente pode pensar na possibilidade de vacina, né, mas a gente não pode pensar na possibilidade de vacina nesse determinado momento, ok? E vamos rezar para que isso não ocorra. Medidas de precaução. John, como é que eu devo me comportar diante disso? Então, o manejo adequado de casos, né, deve ser estabelecido para evitar a transmissão nosocomial, né? Como o fluxo adequado de triagem para salas de isolamento em qualquer nível de atenção, evitando o contato com outros pacientes em sala de espera ou quartos com pacientes internados por outros motivos. Por exemplo, eu sou um serviço de saúde. Eu, Jonathan Costa, tenho uma clínica de saúde, certo? Essa clínica eu atendo de tudo. Tem pacientes hospitalizados. Chega um determinado paciente para mim, na minha unidade. Esse determinado paciente está com suspeita da monkeypox, está apresentando alguma sintomatologia que dá, né, um diagnóstico diferencial, suspeito, uma hipótese diagnóstica da monkeypox. O que é que acontece? Esse paciente, é necessário que esse serviço meu de saúde ele se organize em relação a como atender esses determinados pacientes, realizando ali uma triagem adequada em relação, né, também ao isolamento. Pegar esse determinado paciente e colocar em um quarto privativo, é só ele, John, é só ele, né, sem aí se misturar com os outros pacientes, evitando aí a transmissão, ok? As precauções padrão assumem que todas as pessoas estão potencialmente infectadas ou colonizadas por um patógeno que pode ser transmitido no ambiente de assistência à saúde e deve ser implementada em todos os atendimentos, independentemente, risca isso, grifa isso, cadê? Independentemente do diagnóstico do paciente. Então, independentemente do diagnóstico do paciente, tem que fazer aí as precauções padrão, porque elas assumem aí, né, uma importância fundamental na questão destes determinados riscos, da questão da exposição nesses determinados riscos. As precauções padrão envolvem o que, John? O uso de EPI, de acordo com a avaliação do risco de exposição, sangue, outros fluidos, outras secreções corporais, higienização das mãos, limpeza, desinfecção das superfícies, manuseio seguro de produtos de saúde, roupas, além, né, aí do descarte correto desses determinados materiais, ok? É interessante não misturar o lixo comum com o lixo contaminado. Não pode, na verdade. Outras medidas, né? Precauções para contato e precauções para a gotícula. John, na monkeypox, eu vou utilizar precaução para contato para a gotícula? Sim, com certeza. John, na monkeypox, eu posso utilizar precaução para contato e precauções para aerossóis? Depende, certo? A gente vai explicar no próximo slide. Então, inicialmente aqui falando sobre precauções para contato e precaução para a gotícula, as precauções para contato, ela visa a prevenção da transmissão do monkeypox, né? Por contato aí direto. Falei para vocês que a transmissão ela ocorre do contato, direto ou indireto,
certo? De pessoa para pessoa e também de animais para as pessoas aí. Dessa forma, envolve, entre outras medidas, o isolamento do paciente, o uso do avental, de luvas, né? Toda vez que o profissional tocar ou manipular o paciente, além de produtos e superfícies utilizadas pelo mesmo. John, não sei o que é precaução para contato e não sei o que é precaução para gotícula. Vou mostrar para vocês umas imagens aqui, né, da Anvisa, alguns cartazinhos da Anvisa nos próximos slides sobre essas precauções para contato e essas precauções para gotículas. Então, no monkeypox, eu utilizo a precaução para contato usando aí avental, luvas, né? E toda vez que eu for manipular algo no paciente, eu tenho que utilizar a luva, máscara, beleza? Que é a precaução para a gotícula. Já as precauções para gotículas visam a transmissão do monkeypox por meio de gotículas, ok? Respiratórias, que possuem tamanho maior do que 5, né? 5 micras, digamos assim. Pode atingir a via respiratória, mucosas, fossas nasais e mucosas da cavidade bucal. Beleza, minha gente? Ok? Vamos aqui, ó. Então, acompanha aqui comigo, né? Em resumo, o que é que acontece? Deixa eu mudar aqui a canetinha. Em resumo, né? Durante a assistência a pacientes com monkeypox suspeito ou confirmado, o que é que acontece, John? O que é que eu irei fazer? Deve-se implementar as precauções padrão, juntamente com as precauções, né, para contato e para gotícula. E como isso acontece, John? Essas precauções, ela envolve, entre outras orientações, a higiene das mãos, com água e sabão, preparação alcoólicas, o uso, né, correto de EPIs, óculos de proteção facial, avental, máscaras cirúrgicas, luvas de procedimento e isolamento do paciente, preferencialmente em quarto privativo. Beleza? Isso daqui só é um resumo, que eu tirei até um print de lá da nota técnica para mostrar aqui para vocês. Ó, as precauções, né, para contato, as precauções para contato e para aerossóis, em algumas situações específicas, ela é indicada. John, e quando é que eu vou utilizar essas precauções para aerossóis e não para gotícula? Ó, veja só, as precauções para aerossóis, vixe, Nossa Senhora, as precauções para aerossóis, só um momentinho, as precauções para aerossóis, né, são aí utilizadas para partículas menores do que 5 micras. Mais leves são partículas que ficam aerossuspensas no ar, ao tossir, espirrar, falar, e essas partículas ficam por longos períodos, né, e podem sim ser inaladas por outras pessoas e penetrar aí profundamente no trato digestivo, né, e envolve aí o isolamento do paciente, é necessário envolver o isolamento do paciente e preferencialmente em uma unidade de proteção respiratória e o uso correto de máscara N95, né, e PFF2, certo? Para precaução para aerossóis, ok? Ou equivalente pelo profissional de saúde responsável. Devido à possibilidade de alguns procedimentos de realização em pacientes com monkeypox gerarem aerossóis, recomenda-se, né, a precaução para aerossóis utilizando máscara N95, como, por exemplo, né, procedimentos como intubação endotraqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar e etc. Nesse caso, o profissional de saúde deve substituir a máscara cirúrgica pela máscara N95 ou equivalente, beleza? Então vamos nessa, vamos adiante. Só, ó, em resumo, o que é que acontece? Em resumo, né, durante a realização de procedimentos geradores de aerossóis, o que é que acontece, John? O que é que recomenda? Recomenda-se que use a máscara N95 ou PFF2, ou equivalente, certo? Então, deve-se utilizar e implementar as precauções padrão, juntamente com as precauções para contato e para aerossóis, que envolva aí outras orientações, né, em relação à higiene das mãos, com água e sabão, preparação alcoólica, uso correto dos EPIs, de óculos, máscara, né, de protetor facial, avental, máscara N95 ou PFF2 ou equivalente, luva de procedimento e o paciente aí deve estar preferencialmente em quarto privativo.
beleza? É interessante nós frisarmos em relação a isso. Fez procedimento, geradores de aerossóis, o contato ali, né, a precaução ali é precaução por aerossóis. Eu vou utilizar máscara N95 ou PFF2, beleza, minha gente? Vamos lá, vamos adiante. Ó, eu trouxe uma imagem aqui para vocês em relação às precauções. Precauções padrão, né? O que é que vai acontecer? Eu vou higienizar as mãos, vou utilizar aí luva e avental, óculos, né, de máscara e caixa aí de pérfuro cortante, beleza? Eu só tirei um print, né, de lá desse material aqui da Anvisa, coloquei até aqui, ó, para vocês, ó. Aqui eu coloquei a referência, deixa eu colocar outra cor aqui, eu coloquei a referência, certo? Tá aqui embaixo com o link, beleza? Desses cartazes aqui, ó, que tá lá no site da Anvisa, beleza? Então, não vou estar lendo, só vou estar mostrando aqui para vocês o que é uma precaução padrão, o que é uma precaução para gotículas, para contatos e para aerossóis. Então, precaução padrão eu utilizo para todos os pacientes, independentemente do diagnóstico. Eu vou utilizar, vou fazer a higienização das mãos, vou utilizar luva, avental, né? Óculos e máscara. Aí, o óculos, se for fazer algum determinado procedimento, certo? Máscara, tenho que utilizar a caixa de pérfuro cortante também. Então, a precaução para contato, ela envolve o que, John? Ela envolve a higienização das mãos, avental, luvas e quarto privativo, beleza? Quarto privativo também. Precaução para contato. E as precauções para gotículas, John? Lembrando que a precaução para a gotícula, né? A gotícula maior do que 5 micras, né? Eu vou fazer a higienização das mãos, eu vou utilizar máscara cirúrgica em casos de transporte de paciente. Vou pegar aquele meu paciente que está ali suspeito ou confirmado da monkeypox e vou fazer um transporte dele para realizar um determinado exame. Esse paciente ele vai ter que utilizar máscara cirúrgica. Lembrando que paciente ele não utiliza máscara N95 ou PFF2, certo? Utiliza-se máscara cirúrgica durante o transporte do paciente, beleza? Além disso, o paciente tem que estar também em quarto privativo. Precaução para a gotícula, higienização das mãos, máscara cirúrgica por paciente, caso aí seja necessário transportá-lo, e quarto privativo, beleza? Ó. E para aerossóis, então, John? Para aerossóis, né, eu vou fazer a higienização das mãos. Além disso, vou utilizar máscara N95, a PFF2, né? Máscara cirúrgica para o paciente, isso se eu for realizar algum transporte. E o quarto também tem que ser privativo, beleza? Então, lembrando que na monkeypox eu vou utilizar a máscara N95 caso eu faça aí um procedimento que é gerador de aerossóis, como, por exemplo, intubação endotraqueal, né, uma ressuscitação cardiopulmonar ou outros determinados pacientes, né, uma aspiração, por exemplo, que seja procedimentos geradores de aerossóis. Aí eu utilizo a precaução tanto padrão, né, tanto para contato quanto para aerossóis, ok? Então, finalizamos por aqui. Pessoal, deixe o seu like. Caso ainda alguém não deixou o like, deixa o like, deixa de miserê, deixa o like, certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso debate, da nossa live, certo? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e me segue lá nas redes sociais e tira um print e marca o Inferjon, beleza? E até a próxima, meu muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu!